mas somos servos, somos dependentes, carentes, necessitados de Deus. É a Ele que temos que submeter, é a Ele que temos que ser reverente, obediente, adorar, louvar. É a Ele, é esse Deus grandioso que se fez pequeno para nos salvar, tomando a forma humana, diminuiu-se na sua glória, em amor de cada um de nós. Não foi para a gente hoje estar vivendo uma vida religiosa, amando a igreja, amando o pastor, amando a instituição religiosa. Ele fez tudo isso para que a gente viéssemos estar nele, amando ele, andando humildemente com ele. É isso que Deus quer de nós, irmão. Não é essa vida religiosa fanática, defensores de suas instituições, discípulos de igreja dentro de doutrina de homens. É o que Deus quer de nós, é isso, irmãos. Vamos ver outro texto aqui. Eu acho interessante esse aqui, que Deus fala para o povo de Israel através de Moisés. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, diz assim a palavra: Agora, pois, ó Israel, escuta o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e o versículo 13. Moisés agora reúne o povo para advertir o povo sobre o que era que Deus queria do povo. Moisés não vai levar o povo a viver escravo dentro de uma devoção religiosa, dentro de obrigações, de ritual de culto. O que Moisés vai orientar o povo é aquilo que Deus quer que o povo viva, que Moisés levou para o povo. Não é isso que o povo vive hoje. Uma vida centralizada a trabalho, ritual, presença de igreja. Povo preso, escravo, dentro desse sacrifício religioso, dentro dessas devoções, onde o povo consagra e devota a sua vida a viver escravo, cumprindo tarefa e vivendo sacrifício de tolo, dentro de religião, pela direção dos homens que não têm compromisso com Deus, para pregar ao povo que Deus quer. Olha o que Moisés vai dizer ao povo. Agora, pois, ó Israel, escuta o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus. Isso é o que Deus quer de nós, que temamos a Ele. Você sabe o que é temer a Deus? Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. E isso é dever de todos os homens, como disse o sábio Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O fim de tudo que se ouve é temer a Deus, guardando os seus mandamentos, porque isso é dever de todos os homens. É isso que Deus quer de nós. Temer a Deus é seguir a direção de Deus. Temer a Deus é não satisfazer a minha vontade e se submeter à vontade de Deus. Temer a Deus é andar na verdade de Deus. Isso é temer a Deus. É o que Deus quer de nós. Não é andar dentro de instrução de igreja de homens, dentro de direção de religião. É guardar a palavra dele. Aí Moisés vai dizer: escuta o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, que tema, ande em todos os seus caminhos, e ame ao Senhor e sirva de todo o coração, guardando a palavra dele, para que vocês recebam o bem. Está aqui na palavra. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. E para encerrar, para você ver o que é que Deus pede de nós, hoje as pessoas estão dentro de uma direção, de um entendimento, de uma formação de conhecimento, de vida com Deus, dentro da religiosidade, porque as pessoas acham que o reino de Deus é questão de viver dentro de uma religião evangélica, dentro de igreja, vivendo pacto, culto, voto, campanha, indo para ritual, subir monte, fazer campanha, vigília, consagração de oração. Isso não é o que Deus quer de nós. O reino de Deus não consiste nisso. Olha o que diz aqui Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. O reino de Deus não é isso que o povo está vivendo. Não é esse movimento de devoção, de prática, de culto, de religiosidade. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É uma vida verdadeira, consciente, com entendimento, dentro daquilo que Deus nos orienta.
estabelecido na sua palavra, revelado por Jesus. Quer conhecer o caminho, o meio para agradar a Deus? Aprenda de Cristo. Cristo trouxe a verdade que liberta. Cristo trouxe o caminho para o homem conhecer como se dirigir a Deus e como está em Deus. Por fé, agradando a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé é em Cristo, guardando e praticando a sua palavra. Esta é a fé que vence o mundo. A fé no Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Não é a fé dentro de obra de igreja. Não é a fé vivendo culto de igreja. Não é a fé vivendo ritual, campanha de igreja. É a fé na palavra, em Cristo, andando por Ele. Amém? Então, aprenda, meus irmãos, o que é que Deus pede de nós. Não é esta vida de escravidão, de devoção e prática religiosa que o povo vive hoje. Onde o povo foi instruído, ensinado, que para viver para Deus e adorar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus, tem que ser num lugar restrito. Tem que estar dentro de um recinto, onde os homens criaram essa ideia na mente do povo, dizendo que ali é a casa de Deus. Ali está o altar de Deus, para o povo ir oferecer os seus holocaustos, seus sacrifícios, sua adoração, suas petições, buscando a Deus dentro desses lugares. Jesus não ensinou isso. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem está em Cristo está no Pai. Jesus vai dizer, quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Ele mora em nós, não é em nenhuma instituição, igreja. Aprendam isso e sejam libertos, para que vocês não continuem sendo negócio dos homens, pela avareza, a ganância, a cobiça. Esses homens gananciosos, por lucro, por poder, por fama, por vaidade, por domínio sobre o povo, aonde eles lucram. Aprendam a verdade e sejam libertos, para que no final vocês não se decepcionem da sua fé. Examinai-vos se permaneceis na fé, ou se já não fostes reprovado dela. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 15, 13, aliás, versículo 5. Paulo vai advertir isso aos irmãos. Paulo vai advertir os irmãos dessa seguinte forma. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, para ver se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovado. Você sabia que tem muita gente aí vivendo uma fé em Deus que está reprovado dele? Que ele não está ali presente? Que ele não está ali operando? Sabe por quê? Porque Deus está presente onde está a palavra dele. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, a condição para Deus operar em nossas vidas e estar em nós é a palavra dele. É a palavra dele. Não é igreja, não é local. Não é nenhum ritual de culto para invocar Deus. Isso é paganismo. Quando você faz um ritual no entendimento de invocar a Deus para receber bênção dele, isso é paganismo. Porque Deus não se manifesta em ninguém através de nenhum ritual religioso. Deus está em quem está em Cristo. Deus habita em nós quando nós cremos em Jesus. Eu não preciso buscar a Deus ali, aqui ou acolá, porque eu sou a casa, eu sou o templo, eu sou morada onde Deus habita. Deus está em mim, Deus está em você. Se você creu em Jesus e se converteu, e venha se converter dessas práticas vãs, dessa vida vã, dessa fé vã que é reprovada por Deus, dentro da direção dos preceitos da religião. Conheça a verdade e seja liberto. Amém, meus irmãos? Esse quem vos fala, quem vos traz sempre o ensino, a instrução que esclarece da verdade de Deus, seu irmão evangelista Wellington Ramos. Quero convidar vocês, se vocês desejarem, dá uma visitada lá no meu canal no YouTube, lá no Kawai. Tem vários vídeos de instruções para você conhecer sobre mais assuntos, para você ser esclarecido, para você ter uma oportunidade de usar o senso crítico, de pensar, para você poder analisar, ouça de tudo, retenha o que é bom. Não fique preso dentro da direção do seu líder, que diz a você que você tem que obedecer só a ele, que você tem que estar só ali, que ali é o lugar de servir a Deus. Não, use o senso crítico, tenha liberdade de pensar e vai examinar as Escrituras e aprender de Cristo com Jesus, ouvindo e praticando a palavra, porque essa é a fé que agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Então fica aí o convite para vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para Nildo Santana, que entrou aqui também na minha live, ao vivo. Que a paz do Senhor repouse cada dia mais sobre nós. Amém, meu irmão Nildo Santana? Deus abençoe cada dia mais você e sua família.